E aí você precisa agora ficar atento com 3 tipos de erros de inspeção. O primeiro tipo de erro de inspeção, pessoal, é o erro técnico. O erro técnico, eles são produzidos por falta de capacidade de fazer o trabalho, né? Por exemplo, se uma pessoa é daltônica, ela vai ter realmente dificuldade. Ou ela também está associada em relação à falta de conhecimento, treinamento ou até mesmo à falta de habilidade. Então essa parte técnica em relação a o que ele deve fazer para remover aquele tipo de defeito são caracterizados aí como erros técnicos. Os erros inadvertidos, que são erros que se caracterizam por serem não intencionais. Então o operador não quer cometer o erro, mas ele inconscientemente ele acaba cometendo esse erro. Então são os erros inadvertidos. E os erros conscientes, né? Que são os erros que se caracterizam porque são conhecidos pelo inspetor e são intencionais e em geral eles são persistentes, eles são os mais graves. Então nós temos aí 3 tipos de erros na inspeção visual: o técnico, o inadvertido e o consciente. Nós vamos falar um pouquinho de como você pode trabalhar para evitar cada um deles. Erros técnicos, o que fazer? Os erros técnicos podem ser detectados através de estudos de RR, ou estudos de sistema de medição, nos quais os analistas são comparados com aqueles melhores para verificar qual é o padrão que um trabalha que é diferente do outro. Então aqui eu tenho um exemplo que não é visual, mas é um exemplo didático que foi feito um estudo de medição para viscosidade. Aqui embaixo, no eixo X, temos uma série de analistas de inspetores e aqui é a variabilidade da medição de viscosidade, onde detectou, por exemplo, que um inspetor N, o analista N, ele tem uma variabilidade em relação à viscosidade que outros inspetores não têm. Então você pode verificar que um inspetor O, ele tem uma variabilidade muito pequena, bem como outros, o G também. Então qual é o padrão de inspeção de viscosidade do G e do O que pode ser modelado para o N? Então, a mesma coisa em relação à proporção de defeituosos, que você pode testar através de um gráfico e medir qual é a proporção de defeituosos dos seus inspetores. A cada 100 peças inspecionadas, quantas ele retira, quantas provavelmente ele deixa passar, qual é o índice de rejeição que cada um tem. Então você pode fazer uma comparação entre eles e modelar em relação ao melhor inspetor. Então isso é feito através de treinamento e se o analista não tiver capacidade ou habilidade para essa atividade, deveria ser deslocado para uma outra atividade. Nem sempre a inspeção visual ele é o forte de alguns inspetores, de algumas pessoas. Então você muitas vezes precisa identificar e colocá-lo numa tarefa que tem mais a ver com o perfil desse funcionário. Erros inadvertidos. O que fazer? O que são os erros inadvertidos? A primeira ação que deve ser tomada é encontrar quem são os inspetores que cometem esse tipo de erro. Mas não é para punir, pessoal, é para poder entender porque ele faz esse tipo de erro que é inconsciente. Então aqui tem alguns remédios. Quando for possível, utilizar Poca-Yoke e automações, porque muitas vezes esses erros que são muitas vezes repetitivos, não só por uma pessoa, mas como várias outras, se você quer defeito zero, você tem que realmente ter Poca-Yoke. Magnificação dos sentidos, por exemplo, o uso de lupa, nós já comentamos, comparação com padrões e reorganização do trabalho devido à fadiga. Então, revezar as pessoas para que elas não façam atividades monótonas. Tá? Então, esses são alguns remédios em relação a erros inadvertidos. Agora, o mais crítico e o mais sério dos erros são os erros conscientes, né? Os erros em relação à inspeção visual. Enquanto que os erros inadvertidos eles são aleatórios, que nós comentamos no slide anterior, os erros conscientes eles exibem uma constância em alguns inspetores que produzem mais erros do que os outros. Então, você imagina o seguinte, você tem uma pessoa e ela conscientemente ela comete um erro de inspeção visual. Então, pessoal, isso é muito sério e tem 2 tipos de abordagem específicas em relação a isso. Quando você percebe que é um
talvez seja um problema, tem que ser analisado com muito carinho e cuidado. Se você perceber que a pessoa ela tem conhecimento, ela tem habilidade, o seu gestor ele dá o exemplo para que realmente isso seja levado a sério, e mesmo assim esse comportamento tem sido repetitivo, você precisa tomar realmente algumas atitudes disciplinares. Mas o caso é que muitas vezes um funcionário ele comete esse erro consciente por causa da sua supervisão, né? Em alguns casos, eles são iniciados aí pela gerência do setor, pela supervisão, pela coordenação. Por quê? Porque muitas vezes existem prioridades conflitantes conforme a situação da empresa. Aceitação pela gerência, supervisão, coordenação de produtos não conformes, né? Então, é aquela coisa, né? O funcionário te chamou, te levantou a mão para colocar algumas dificuldades, alguns produtos que estão saindo com defeitos, ele está tendo dificuldade, e a gente muitas vezes lá e fala assim, não, mas isso aí pode ir, isso aí está aprovado, né? Não, mas espera aí, mas tem um padrão aqui. Então, esse exemplo que muitas vezes a gente dá no dia a dia, ele pode conflitar em relação às normas. Ele vai seguir o exemplo que nós estamos dando para ele. Se nós estamos falando para ele que aquilo pode ir e muitas vezes conflita com os padrões, pode ser um problema sério. Então ele está fazendo um erro consciente, mas apoiado pela supervisão, pela gerência. Então precisamos tomar muito cuidado em relação a isso, principalmente em final do mês, que a gente precisa cumprir as cotas de produção e muitas vezes a gente acaba fechando um pouco os olhos aí para alguns problemas de qualidade. E muitas vezes acontece pela apatia da gerência pela qualidade. Então a gente, se a empresa não dá muita bola, se a liderança é que tem que dar o exemplo, não dá muita bola, logicamente quem está fazendo o produto, ele vai tender a negligenciar muitas vezes aqueles padrões, porque ele sabe que aquilo não é valorizado pela sua supervisão, pela sua gerência. Então realmente tem que tomar muito cuidado com o erro consciente, não é somente pelo fato do operador em si, mas sim das políticas de supervisão que é adotada no departamento. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, pessoal.